presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, disse agora há pouco, numa entrevista coletiva, que ficou decepcionado com o fato de não ter conseguido dar andamento à votação da reforma política. Ele disse também que, por ser um assunto bastante complexo e controverso, defende que haja votações por partes e não um relatório integral, uma reforma política completa com um texto muito grande. Henrique Eduardo Alves disse também que daqui a um mês fará uma nova tentativa de colocar em votação no plenário a reforma política. E para discutir esse assunto, eu converso agora com os deputados Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, vice-líder do partido, e também Fábio Trade, do PMDB do Mato Grosso do Sul, ele que também é vice-líder do partido. Vamos começar então, deputado Fábio Trade. Há alguma possibilidade, no seu entender, de se conseguir votar ainda a reforma política, por exemplo, daqui a algum mês, com algum tipo de acordo, ou está difícil? Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma certa desconfiança, não é, de que esse projeto consiga reunir o consenso das lideranças parlamentares para que ele se viabilize a ponto de ser votado. É um assunto que vem perdurando há décadas no parlamento brasileiro e, lamentavelmente, não encontramos um denominador comum que justificasse a confluência de um entendimento para fazê-lo votar, porque a sociedade precisa, o sistema eleitoral hoje é viciado, ele deslegitima os partidos, distancia o eleitor do eleito, as campanhas são caras e nós precisamos dar uma resposta à sociedade reformulando esse sistema. Eu vejo com muito desalento, desapontado também, e acho que não chega a ser votado mais a reforma política. Deputado Bruno Araújo, problemas apontados pelo deputado Fábio Trade, pelo menos nesse aspecto, me parece que há um consenso. O sistema é viciado, é muito caro, tem uma série de outros problemas e, no entanto, você consegue encontrar um caminho do meio para resolver. O problema é com esse projeto ou é com a reforma política? Boa tarde. Boa tarde, Cláudia, Lincoln, Adriana, boa tarde, deputado, meu amigo Fábio Trade. O grau de complexidade, e todo telespectador que nos assiste em todo o Brasil, meu boa tarde, mostra quando o próprio relator da matéria, o deputado Henrique Fontana, que se esforçou bastante, fez um trabalho muito honesto no sentido de tentar aglutinar apoios, não teve o apoio do seu próprio partido. O próprio PT decidiu não dar sequência a um relatório de um deputado que foi designado pelo próprio PT. Daí se imagina como há um contrassenso e uma dificuldade. A reforma política é algo que reúne o entendimento dos 513 deputados, que é algo fundamental, o sistema não pode ficar o mesmo. Qual o problema? O problema é que cada um dos 513 deputados tem a sua receita e cada um quer aplicar a sua receita, daí a dificuldade do entendimento. Na prática, o deputado Fábio Trade disse com muita objetividade, se encaminha muito pouco provavelmente, para nós não termos a votação da reforma política. Eu começo a defender, já tenho dito isso com muita frequência, de que esse consenso se dê inicialmente um número menor de pessoas, onde os presidentes dos grandes partidos políticos do Brasil possam sentar à mesa, estabelecer pontos comuns e, a partir daí, de um nível de conversa mais fácil, com a representação de presidentes partidários, conseguir tentar um entendimento aqui na Câmara dos Deputados. Da forma que está, ele não avança. Nós defendemos, e eu pessoalmente defendo, que o material que foi apresentado pelo deputado Henrique Eduardo Alves, o deputado Henrique Fontana, vá à votação e que o plenário decida, aprove ou rejeita. Acho que o pior dos mundos é a Câmara não votar a matéria. Bom, um outro assunto igualmente político e que sempre dá margem a muitos debates é a questão do orçamento, da execução orçamentária. Ontem, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, criou uma comissão especial destinada a analisar a proposta que torna parte do orçamento impositivo. Vamos ver. Não é um orçamento impositivo como um todo. Nós não teríamos essa irresponsabilidade. É um orçamento no tocante às emendas individuais, portanto, dos senhores parlamentares. As emendas parlamentares encaminhadas ao orçamento, que se tornam lei com a aprovação do orçamento, elas não são respeitadas. E não é por este governo, por aquele governo, pelo governo de hoje, pelo governo de ontem e de anteontem. É uma prática que os governos que vêm seguindo, vêm adotando e que eu considero um desrespeito a este parlamento e atividade parlamentar. A emenda individual é importante sim,
ela atende sim às nossas bases, às carências dos nossos municípios, e não podem ficar à mercê de boa vontade ou de má vontade, de interpretação de qualquer que seja o governo do passado, do presente e do futuro. Deputado Fábio Tradi, essa sensação de desrespeito a qual se referiu o presidente da Câmara, me parece que é uma sensação generalizada entre deputados e senadores. É isso mesmo? É isso, é um fato. Avilta o Poder Legislativo, esta submissão de liberação de recursos de emendas parlamentares a determinados partidos, colocando o parlamento como um refém da vontade imperial do Poder Executivo. Seria melhor que não tivesse emenda parlamentar individual do que manter o sistema atual. Eu defendo, de acordo com o que sustenta o presidente Henrique Alves, que o orçamento ele é executado pelo governo, mas ele é um instituto jurídico que pertence ao Estado. Portanto, ele não pode ser contaminado por influxos político-partidários. E as emendas, elas não são dos parlamentares. A emenda é do parlamento. Portanto, todos os parlamentares em igualdade de condições deveriam, em tese, ver liberados os recursos das suas emendas para a satisfação de suas bases eleitorais. Do jeito que está, o parlamento se torna refém e os parlamentares são forçados, muitas vezes, a chancelarem uma política menor, uma política rasteira. E as emendas parlamentares no atual sistema de liberação, de certa forma, ela mutila a independência do parlamentar. Muitas vezes ele é tentado a votar de acordo com a sua consciência, com a sua independência, mas vota em virtude de outros fatores relacionados à liberação de emendas que não podem, na verdade, afetar a essência do caráter do nosso mandato. Portanto, eu faço coro a este apelo do presidente Henrique Alves, de que não é um orçamento impositivo como um todo, é com relação às emendas parlamentares. Isto é a liberdade, é a alforria do mandato do parlamentar. Deputado Bruno Araújo, o que acaba acontecendo é que há uma briga intensa durante o período de análise da peça orçamentária para que se possa, enfim, emplacar a sua emenda, enfim, aquela liberação de dinheiro para o que for necessário, e aí o orçamento é aprovado e a luta continua pelo resto do ano para tentar executar aquela emenda. E aí isso deveria acabar se for aprovada essa parte impositiva do orçamento, não é? Cláudio, completar essa brilhante exposição do deputado Fábio Tradi. É bom dividir com a população, com o telespectador que nos assiste, que essas emendas parlamentares, elas representam seguramente menos de 2% de todo o orçamento. É uma parte muito pequena, mas essa parte muito pequena ela é muito importante, porque 513 deputados que representam todas as regiões do Brasil, eles atribuem e dividem esses recursos com os mais de 5 mil municípios brasileiros de todas as regiões e com parlamentares que frequentam todo final de semana todos os recantos do Brasil e têm a sensibilidade para onde esses recursos e essas demandas se dão. Diferente de quem ocupa uma função de Estado importante, mais burocrata em Brasília, que não pode ter a dimensão da necessidade, por exemplo, se o município de Taquaritinga do Norte, em Pernambuco, está necessitando muito mais da reforma de uma escola ou, eventualmente, da construção de uma praça. Então, essa informação pulverizada pelos parlamentares e a garantia de que nada mais pulveriza investimentos no Brasil do que a atribuição desses recursos, que nós apoiamos essa iniciativa de não fazer o Congresso Nacional depender de a mão de troca de apoio em votação e garantir para qualquer que seja o governo que esses menos de 2% do recurso da União sejam aplicados por uma decisão política legítima de quem representa e recebe as pressões da sociedade brasileira.
Agora, deputado Bruno Araújo, deputado Fábio Tradi, ontem o Tribunal Superior Eleitoral tomou uma decisão que já começa a repercutir fortemente aqui na Câmara dos Deputados. Por 5-2, o TSE decidiu alterar a configuração das cadeiras, da quantidade de vagas para estados, para 13 estados. O novo cálculo foi feito com base nos dados do censo de 2010 do IBGE. A atual configuração tem como base a população dos estados em 1998. Vamos ver como é que ficou, de acordo com essa decisão do TSE, a nova configuração das vagas aqui na Câmara dos Deputados. Pela decisão do TSE, perdem um deputado federal os estados de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Paraíba e Piauí perdem 2 deputados. Amazonas e Santa Catarina ganham 1 deputado. Ceará e Minas Gerais ganham mais 2 deputados. O estado do Pará é o maior beneficiado, passa de 17 para 21 deputados federais. O estado de São Paulo continua com 70 vagas na Câmara. Agora pela manhã, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, comentou essa decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ouvi-lo. Há interpretações de que o TSE não teria poderes para isso, e sim através apenas de lei complementar, que poderia, portanto, normatizar o assunto e readequar, portanto, as bancadas. Portanto, eu acho que, pelas preocupações que eu vi ontem de partidos políticos, poderá sim haver recursos ao Supremo Tribunal Federal, por entendermos, volto a dizer, que esse assunto é apenas por lei complementar e não por decisão do TSE, respeitosamente. Mas acredito que poderá haver, sim, um recurso, por entendermos que o TSE não tinha, portanto, essa competência para redefinir bancadas. Bom, vários estados já começam a se mobilizar, as bancadas desses estados aqui na Câmara dos Deputados, no seguinte sentido: entrar com algum tipo de representação, recorrer, se for o caso, ao Supremo, porque julgam que essa é uma decisão que deve ser tomada pela Câmara e não pelo Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Fábio Tradi, é mais um assunto, supostamente, pelo menos, de decisão do Congresso Nacional e que vai, ou pode, pelo menos, acabar no Supremo Tribunal Federal novamente? Com certeza o Supremo Tribunal Federal terá que se pronunciar a respeito dessas instruções normativas que, de certa forma, fazem do TSE um órgão legiferante para a preocupação daqueles que zelam pelo princípio da tripartição dos poderes, de maneira que os estados que tiveram alterados os números para menor vão se insurgir. E eu tenho quase certeza que aqueles que tiveram alterados os números para maior vão ficar satisfeitos. E evidente que o Supremo Tribunal Federal, dando a palavra final, definirá juridicamente a questão. Eu defendo que isso é matéria privativa do Congresso. Câmara e Senado devem, através de um projeto de lei complementar, definir, de acordo com o índice do IBGE, pelo número de população, se há ou não alteração. Essas instruções normativas do Tribunal Superior Eleitoral, que traduzem uma certa excitação legiferante, vêm sendo discutidas, inclusive no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, justamente para que nós possamos definir mecanismos mais claros sobre a tripartição dos poderes, até que ponto um poder pode ir sem ferir a competência do outro. Deputado Bruno Araújo, hoje pela manhã, o presidente Henrique Eduardo Alves participou de um café da manhã exatamente para discutir regras para as eleições do ano que vem. E aí esse é um ponto que acaba começando a embolar esse início de discussão das regras para o ano que vem. O senhor concorda com o deputado Fábio Tradi? É uma decisão que deveria sair da Câmara e não do Tribunal Superior Eleitoral? É uma perspectiva que tem que ser bem avaliada, é um argumento muito forte. Eu pessoalmente não tenho a menor dúvida de que o texto constitucional determina que haja uma revisão. O meu estado, por exemplo, Pernambuco, perdeu um parlamentar. Se o mandamento constitucional é de que a revisão seja feita, é imperativo, é importante que ela seja feita. Agora, há um elemento importante a ser discutido. Essa revisão cabe à Justiça Eleitoral ou cabe ao próprio parlamento através de instrumentos de lei fazê-lo? É isso que o Supremo seguramente vai ser demandado para decidir. É uma argumentação muito forte, sem deixarmos de questionar que o equilíbrio e a recontagem precisa ser feita, porque é um mandamento constitucional. Mais uma vez nós vamos assistir
a decisão de todo esse processo definida pelo Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, se essa matéria ficar sob júdice até o mês de outubro e não houver uma definição antes do período de um ano, ela não deve se aplicar para a eleição do ano que vem, já que isso precisa transitar e transitado e julgado no período de um ano, como determina a Constituição. Deputado Bruno Araújo, muito obrigada pela sua participação. Deputado Fábio Tradi, muito obrigada pela sua participação.